Olá, pessoal. Estamos aqui para nossa live. Boa tarde a todos e todas. Quase noite, né? Nós vamos hoje discutir um tema muito importante, né? Vamos conversar sobre as multifaces do racismo, a base do ódio. Não o ódio como no sentido de que a gente vai pregar ou disseminar o ódio. Justamente o contrário, que nós precisamos compreender qual é esse ódio, para que a forma como ele se manifesta, para que a gente possa combater. E para termos essa conversa hoje, esse diálogo, nós convidamos o professor da UERN, Tobias Queiroz, e a estudante Luane Fernandes. Vamos ter dois momentos, né? Primeiro vamos conversar com Tobias, e aí no segundo momento a conversa com Luane. Tô vendo que muita gente aí tá entrando, deixa a gente feliz, e vamos aguardar o professor Tobias, né? Tobias, nós já estamos aqui aguardando a sua participação. É só solicitar aí, Tobias, que a gente dá o acesso. Vamos lá. Bom, pessoal, enquanto a gente aguarda aqui Tobias, que ele fique online, Tobias Queiroz, eu vou falar um pouco de quem é o professor, né? Professor Tobias. Eu não estou vendo ainda aqui, né? Estamos aguardando, mas é o seguinte, Tobias Queiroz, ele é professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, como eu já falei. Ele é doutor em comunicação da Universidade Federal, pela Universidade Federal do Pernambuco, com estágio docente na Universidade do Porto, em Portugal. Ele é professor e pesquisador do Departamento de Comunicação da UERN, né? Eu estou ainda aguardando aqui a participação de Tobias Queiroz. Enquanto isso, olá, pessoal, estou vendo aqui Gilberto Diógenes, que bom ter você aqui. Deixe-me ver quem mais. Gláucia Júnior, boa tarde, pessoal. Adi Canário, que bom, Adi, ter você aqui com a gente, muito importante, uma referência nessa discussão sobre o racismo, muito bom. Margarida, professora, está aqui. Que legal, muita gente. Vem Celina entrou. Que bom, deixa eu ver aqui. Todos e todas sejam muito bem-vindos. Jéssica, né? Boa tarde, Jéssica. Gilmar, boa tarde. Deixa eu ver aqui. Estamos aqui aguardando o professor Zezinha. Oi, Zezinha. Olá, gente. Nós estamos aqui, acho que o professor está com um pouco de dificuldade, porque ainda não solicitou aqui a participação. É isso? Lenilda. Oi, Lenilda. Nicélio. Tá entrando aí, todo mundo entrando. Graça, Avelino. Coisa boa ver vocês. Muito bom para a gente discutir esse tema, né? Bom, enquanto o Tobias entra, né? A gente vai aqui fazendo a introdução, né, pessoal? Por que a gente acha que é importante discutir o racismo? Porque racismo não é coisa do passado, né? Racismo não ficou lá quando acabou a escravidão institucional, né?
se reproduz na sociedade. E a gente tem aqui, na vida cotidiana, várias práticas que são práticas racistas. A gente muitas vezes não compreende que elas são racistas. E para que a gente possa combater essas práticas, combater esse racismo, a gente precisa compreender de onde ele vem. E aí, para a gente fazer essa discussão, né, a gente precisaria aqui, já está com o professor tá aqui, Tobias. Deixa eu me ver. Acho que Tobias vai entrar, né? Vamos aguardar só um pouquinho. Opa! Olá, chegou! boa tarde. Boa tarde, Tobias. Eu já estava preocupada. Mas é um prazer enorme, uma honra ter você aqui conosco nessa tarde, né? Muita gente, Tobias, ansiosa, esperando ver você aqui, esperando as suas palavras. Nós estamos aqui com vários professores da UERN também, professora da UFESA, que estão aqui para acompanhar a gente nesse diálogo, né? Eu já apresentei um pouco o tema, né? Apresentei você também, a sua formação, doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, com estágio docente na Universidade do Porto, Portugal, e é professor do Departamento de Comunicação da UERN, né? Muito obrigada por aceitar nosso convite, é uma honra enorme para nós ter você aqui com a gente nessa tarde. Bom, Tobias, a gente vinha já colocando aqui para os internautas a importância da gente debater, discutir o racismo, porque o racismo não é coisa lá do passado. O racismo está moderno e com outras máscaras, né? E aí, para a gente começar o diálogo com você, a gente percebe que no Brasil nem as piores pessoas assumem que são racistas, né? Mas que, na verdade, na prática, o Brasil é um grande navio negreiro, claro, no sentido figurado, mas das práticas cotidianas que a gente percebe de racismo no dia a dia, e que essas práticas, muitas vezes, esse racismo é invisibilizado. É por isso que é tão importante a discussão para que a gente possa tornar visível, possa compreender, né, como ela se reproduz, para que a gente possa combater. Então, a minha pergunta para você nesse momento é: quais são essas máscaras? Já que existem muitas, as multifaces do racismo, é o nosso tema. Quais são essas máscaras e quais fatores nos ajudam a compreender o racismo no Brasil? Seja bem-vindo mais uma vez. Ok. Muito obrigado, Marleide. Obrigado pela oportunidade. Eu achei obrigado também pelas pessoas que estão aqui acompanhando, né? Já ouvi que tem uma quantidade legal, 35 pessoas no momento. Eu fico super feliz de compartilhar, né, essas discussões com um outro público. Eu acho que essa aqui é a minha primeira live, tá? De verdade. Durante esses 3 meses, né? Eu participei hoje, foi de uma aula, mas foi uma aula num programa de pós-graduação da PUC, então não contabiliza como live. Mas live, realmente, a lá Tereza Cristina, essa é a primeira. Olha, eu acho que eu queria comentar essa tua provocação a partir do seguinte, né? A questão do racismo, ela não é uma questão moral, né? A gente tem que partir deste pressuposto. A questão do racismo, ele é uma questão de responsabilidade. Então, nós temos, também não é uma questão de instrução, tá? A maior atrocidade que houve com a humanidade dos tempos modernos que eu quero dizer nesse século passado, foi o nazismo, né? Só que o nazismo, ele foi organizado, capitaneado, distribuído, e toda aquela máquina foi arquitetada por pessoas de alto grau de instrução. Então, não é estudar
que você vai deixar de ser, né? Algumas vezes é ao contrário, né? Muitas vezes as pessoas estudam e tornam-se mais intolerantes com o outro. Então, a gente pode começar a pensar por aí, tá? O racismo não como um elemento moral, mas como um elemento de responsabilidade. A partir do momento que você tem a informação de que determinada postura, determinada fala, determinada ação, ela é racista, então você tem essa informação, então você tem automaticamente a responsabilidade de repensar essas ações. Eu vejo primeiro por aí, tá? E a outra questão que você colocou nessa mesma pergunta foi em relação o racismo, como ele se adapta do ponto de vista moderno, né? Eu gosto de pensar o seguinte, tem uma autora que eu estou trabalhando muito com ela recentemente, Ruha Benjamin. Ela escreveu um livro chamado Race After Technology, infelizmente não tem em português ainda, mas ela trabalha o conceito de que que o racismo é uma tecnologia social. Então, assim, a sociedade humana, ela não só produz tecnologia de computador, tecnologia de outros elementos, não. O racismo, a sociedade, ela também produz elementos tecnológicos do ponto de vista social para fazer com que essa máquina opressora, ela continue a funcionar. Então, ela não é um fenômeno recente, ela existe do ponto de vista racial negro, ela começou a surgir em finais do século XV e foi de uma forma cruel no sentido de estigmatizar uma determinada categoria da população a partir das suas características físicas. Então, o racismo ocorreu em outros povos, a escravidão ocorreu também com outros povos, mas, no entanto, ela não estava destinada exclusivamente a determinada característica fenótipica. Então, a questão do racismo, do ponto de vista racial no Brasil, nós temos o surgimento a partir do final do século XV, com Portugal traficando já africanos e levando para algumas regiões da própria Portugal. E depois de 1600, 1550, 1600, começou a trazer para o Brasil. Então, como você coloca assim, máscaras, eu fico pensando o seguinte, as máscaras do racismo. Eu tenho dificuldade de visualizar essa fala, por quê? Se a gente fala de máscara, alguém está usando máscara, né? Quem é esse alguém que está usando máscara? É um negro ou uma pessoa branca? Ou racismo? Se a gente pensar que seja a pessoa negra que está utilizando algum tipo de máscara, que pode ser também, se a gente levar em consideração que Frantz Fanon fala, peles negras, máscaras brancas, ela é uma tentativa da pessoa negra ser aceita dentro da sociedade e ser vista como humano. Mas isso não é positivo, tá? Isso é extremamente negativo, extremamente violento, extremamente opressor. Porque ela está fazendo com que você tente se adequar a uma lógica que não é a tua. É algo similar, tá? Respeitando as suas proporções, de uma pessoa que tem dificuldades de perder peso, ter que se enquadrar numa estética publicitária física, porque é imposto. Então, é uma máscara que ela está utilizando para se ver aceita, entendeu? Então, se a gente pensa máscara, se for do ponto de vista da pessoa negra, ela vai ter essa conotação, que não é positiva. É uma tentativa de sobrevivência. É quando uma mulher, no caso no Brasil, ela alisa seu cabelo, ou quando um homem raspa a cabeça para tentar ser aceito e esconder os seus traços negros. Tem uma frase muito interessante que fala o seguinte, né? Muitas vezes o negro bom na sociedade branca é aquele que não se diz negro, não se acha negro. É aquele que está dentro de uma lógica submissa, dentro da música do Emicida, né? Que ele coloca no penúltimo disco dele, que é quando você faz o jogo do colonizador. Que significa o quê? Você apagar todas as suas características e tentar se enquadrar dentro daquilo que é imposto utilizando determinados tipos de máscara. Qualquer pessoa que se coloque numa perspectiva dessa é violenta. É como se uma filha estivesse querendo mentir ou então camuflar alguma coisa para os seus pais. Aquilo é opressor, né? Onde, na verdade, deveria haver um diálogo. Então, a gente tem que pensar por essa lógica. Se a gente pensar também a máscara a partir da branquitude, que é interessante também a gente falar branquitude, tá? Porque a raça não é questão negra,
a questão branca é uma raça, ela tem seus códigos, ela tem sua estrutura, ela tem sua semiótica, ela tem o seu modus operandi. Então, se a gente pensar uma máscara do ponto de vista de que a pessoa branca utilize, a gente está pensando que é mais ou menos um mito da democracia racial, que faz um pouco certo sentido, porque foi trabalhado no Brasil institucionalmente durante vários séculos, digamos assim, institucionalmente, que nós somos uma nação em que não há conflito racial. Portanto, vivemos uma democracia racial, como foi abordado com Gilberto Freire. Só que já foi derrubado isso é um fato já dado por vencido, principalmente por Abdias Negreiros. Não existe democracia racial. Agora, a ideia da democracia racial, ela criou inúmeras máscaras em que ela camufla, esconde e violenta a ideia do que é o racismo. No seguinte sentido, assim, por exemplo, o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. O telejornal, o Jornal Nacional, qualquer um outro, chega e coloca em alto bom som. Um policial branco mata um homem negro. No Brasil, você não escuta essa colocação. Não escuta. O menino Miguel, que morreu no Recife, que caiu do 9º andar, aquilo ali foi tão violento quanto qualquer outra morte violenta racial. Que ali está coberta de símbolos, que se a gente observar, é uma mulher branca, loura, que está acompanhada de duas pessoas que vão lhe servir, uma para fazer a sua unha e a outra para andar com o seu cachorro. A mulher que vai, eu não me lembro o nome dela agora, que vai lá, que a mãe de Miguel, ela é uma mãe que não tem com quem deixar seu filho, leva para o trabalho. A internet. Se você observar corte real, então tem vários traços aí que isso denota muitas vezes o nosso racismo estrutural. Ok, obrigada, mas justamente são essas as máscaras, né, que a gente diz, é a tentativa de dissimulação, de esconder o que existe na sociedade. E essa tecnologia social mesmo que a autora aí falou, e que a gente aqui com outros autores traz para a questão da constituição da sociedade brasileira, no sentido de que, mesmo depois do fim da escravidão, aquela coisa toda, mas quem que ficou continuou responsável por fazer os trabalhos mais degradantes, os trabalhos mais pesados, ficou sem acesso ao conhecimento, tudo isso, que montou uma estrutura na sociedade brasileira em que uns se sentem, né, superiores a outros. Né? E isso vem se reproduzindo, né, de diversas formas até hoje. E falando nisso, eu vou tentar fazer um link com essa próxima pergunta, que eu vou tratar sobre preconceito, mas com base aqui em 2 autores, mas se você tiver uma outra visão, não tem, né, problema nenhum com outros autores, tudo bem. Mas Gessé Souza, que é um sociólogo brasileiro, eu gosto muito de ler Gessé Souza, né, autor de vários livros, inclusive A Classe Média no Espelho, A Elite do Atraso. Ele trabalha muito essa questão da escravidão como estrutura fundamental da sociedade brasileira e da reprodução de privilégios para uns e exploração para outros. Então, Gessé Souza diz que o preconceito ele existe como forma de distinção social entre classes. Ele serve para distinguir uns dos outros, dando a sensação de superioridade de um para outro. E é essa sensação de superioridade, esse sentimento que faz com que tenha aí o racismo presente tanto em brancos como em negros também, dependendo aí da posição em que ele ou ela ocupa na
na sociedade. Então, assim, a distinção social é um elemento fundamental para esse autor. E tem um outro autor, um sociólogo, chamado Pierre Bourdieu, francês, muito conhecido, né, que ele diz que existe um preconceito de gosto. Que é o preconceito de gosto? É a pessoa que sabe falar bem, a pessoa que sabe, que tem conhecimento, a pessoa que conhece vinhos, veste determinado tipo de roupas. Ou seja, esses grupos, eles se aproximam de grupos iguais a eles, entre si. Então, eles se casam entre si, eles fazem amizades entre si. É tanto que a gente vê em algumas situações, ainda hoje, que famílias não querem que seus filhos se casem com pessoas de um outro, vamos dizer, que chama de um outro nível, de um outro grupo, como se as pessoas que não tivessem aqueles gostos, aqueles hábitos, elas fossem inferiores. Isso aí varia em vários, né, setores das classes sociais. Então, assim, na visão desse sociólogo, existe uma linha invisível na estrutura social. Essa linha invisível é o que mantém as pessoas, os grupos distantes, em que um não pode entrar no espaço do outro. Claro que eu não estou falando de coisas pequenas, isoladas, eu estou falando de uma estrutura social. Por exemplo, a confusão toda, a reação toda à política de cotas, que foi colocada para que os negros, as minorias, tivessem acesso às universidades. Houve uma grande reação dos setores dominantes, daqueles que mantêm os privilégios, né, e que se acham detentores do conhecimento, dos espaços na universidade. Houve uma reação contra essas políticas. Então, a pergunta é o seguinte, na sua opinião, essa necessidade de manter a distância, né, esse distanciamento, no sentido de que a universidade não é o espaço para essas minorias, para essas pessoas que não são do mesmo nível social ou que não tiveram as mesmas bases. Essa necessidade desse distanciamento, de manter cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, para que uns continuem com a sensação de ser superior aos outros. Ela explica a reação contra a política de cotas nas universidades. E você pode aí falar mais algo, acrescentar específico sobre essa política de cotas, já que você vive aí na UERN essa situação. Tá, pronto, eu só complementar a minha resposta anterior e agradecer a Glaucia, que ela respondeu aqui, que foi Dona Mirtes, né, que é a mãe do menino Miguel, que eu não lembrei o nome. Obrigado, tá? E aqui eu tenho uma pergunta também. Você vai trabalhar como, Marlene, sobre as perguntas? Eu posso ir respondendo o que rolar ou você vai fazer um compilado Não, depois? fique à vontade. Pode ir respondendo aí o que o pessoal for perguntando. Tá ótimo. Então, o que eu puder pescar aqui, eu vou separando. E o que eu puder ajudar, eu ajudo aqui. Tá. Tem uma pergunta aqui do Caio César que eu vou contextualizar a partir também do seu questionamento, tá bom? Caio César pergunta assim: não temos no Brasil movimentos tão intensos como está acontecendo nos Estados Unidos, sendo que, assim como Floyd, neste momento foram expostos vários casos semelhantes? Pronto, aí então ele pergunta a questão da reação populacional brasileira quanto aos atos de racismo institucionais, e você me questiona também a partir de dois autores, que é o Gessé Souza, que é de Natal, né, Potiguar também, e o Pierre Bourdieu com a distinção de classe do livro As Regras da Arte. O pensamento do Bourdieu, ele, de certa forma, ele não se encaixa muito nessa perspectiva, porque existe alguns atravessamentos, interseccionalidades na questão do gosto e do consumo cultural. Então, talvez ele não se encaixe. Mas, assim, pegando esse balo e pensando
a questão das distinções e das separações que você colocou de classe, e a partir também pensando a reação violenta em que a elite brasileira depois contra a política de cotas raciais nas universidades, eu vou botar cota racial, né? Mas tem uma resposta, tá? Eu acho que isso não é somente um problema de classe, tá? Isso também é um problema racial. Por quê? Porque o Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, ele tem também, por conta dessa política da miscigenação e do embranquecimento político, ela borra todos os tipos de fronteiras do que é negro e o que não é negro, fazendo com que a nossa sociedade, do ponto de vista racial, fique muito mais complexa do que a dos Estados Unidos. Então, alguém que é assassinado numa periferia por um policial, por exemplo, de um modo torpe, muitas vezes esse policial também é negro, porque a sua mão de obra é utilizada e ele é colocado numa subcondição humana do trabalho dele, da sua perspectiva. Então, ou seja, é o próprio Estado tutelando quem deve morrer e quem deve viver. Então, nesse caso, a polícia, que está na nossa Constituição de 1988, a partir de uma lei que foi gerada em 1965, ela foi calcada numa lógica militar. 65 por quê? Porque a regra que tem lá na nossa Constituição do regimento policial é uma lógica que foi copiada de 1965. Então a nossa polícia, ela foi feita para isso, ela não foi feita para proteger, ela foi feita para combater. Na origem da polícia mesmo, ela foi feita para proteger a família real. Então nós não temos uma lógica em que a polícia seja voltada para a cidadania, e sim uma política de Estado que é dentro da lógica do Achille Mbembe, da necropolítica. Ele escolhe aquelas pessoas que devem viver melhor. E como é que a gente visualiza isso na prática? É simples. Se você observar a cartografia de qualquer cidade, você vai observar que os lugares periféricos estão a população preta, lá não tem saneamento básico, lá não tem um transporte digno. Se você andar 2 quilômetros em qualquer cidade mediana grande, você vai sair de um bairro que tem toda uma estrutura de iluminação, saneamento básico e acesso a transporte público para um lugar que não tem nada. E como é que se explica que em apenas 2 quilômetros você tem um abismo dessa forma? E se explica pela política racial. E essa reação da população brasileira não é a relação somente de classe social, é racial. Porque, como eu falei anteriormente, tudo é misturado. O social, ele se mistura com o racial, e o racial se mistura com o social. Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, por políticas afirmativas que foram postas na década de 60, você consegue ver uma população negra que consegue ter acesso a bens de consumo e consegue ter algumas inserções no mercado diferentemente da brasileira. Eu, por exemplo, sou um negro altamente privilegiado por ter alcançado o maior status dentro de uma universidade, onde isso era para ser um motivo de orgulho, para mim é um motivo de vergonha, porque se eu conseguir isso, milhares de outros não conseguem. E se eu estou sozinho na universidade discutindo esses elementos, isso é a materialização da violência que a sociedade brasileira coloca para que determinadas pessoas tenham acesso a algumas coisas e outras não. Um outro exemplo nesse sentido é a lei das empregadas domésticas. A sociedade brasileira morre de saudade da escravidão, morre de saudade do colonialismo. Então, quando você tem algum tipo de mobilidade social em que mulheres conseguem ter a sua autonomia, conseguem conseguir seu dinheiro, ou seja, através do Bolsa Família, ou seja, através da sua autonomia, mesmo do trabalho, como diarista, e não como aquele trabalho análogo à escravidão doméstica, isso vai mexer com as pessoas que têm aqueles seus privilégios. Porque falar de racismo é falar de privilégio. Falar de privilégio é falar de exploração. Alguém está ganhando alguma coisa em cima de uma outra pessoa. Então, assim, desenvolvendo esse raciocínio ao mesmo tempo, tentando emendar com o questionamento do Caio César, ele colocou assim: Tobias, não vemos no Brasil um movimento tão intenso como está acontecendo nos Estados Unidos. Existem vários
vários movimentos do Brasil. A questão é que ela não chega para a gente, tá? Esse papo de dizer que a gente não tem, digamos, uma postura reativa contra a violência racializada do Brasil institucional, não é bem por aí. A gente ontem, acho que foi ontem que eu vi, ou foi hoje, a população de São Paulo queimando vários ônibus. Eles fecham rua. Nós temos isso. Agora, por que isso não chega? Porque ela está restrita a determinados lugares. A morte de Gabriel, a estranha morte de Gabriel em Natal, teve manifestação. Aonde? No Guarapes. Qual foi a cobertura do telejornal local quanto a isso? Quase ínfima. No outro bloco, ela mostrou que estava tendo um vazamento de esgoto na rua Judinhaí, numa região, um bairro mais bem estruturado de Natal. Então, esses elementos também reforçam mais ou menos a provocação do Caio, que faz sentido a gente pensar assim. A gente reage, mas onde é que estão essas reações? Estão nas periferias. E como é que se estrutura o nosso jornalismo? Ou então as nossas pautas midiáticas? Ela se estrutura também do ponto de vista branco. O jornalismo é extremamente branco. Os meios de comunicação são extremamente brancos. O entretenimento brasileiro é muito branco. O ator Antônio Pitanga, ele falou numa entrevista, queria eu conversar com ele. Ele falou numa entrevista que hoje tem menos pessoas negras no audiovisual, no cinema brasileiro, do que na época de Glauber Rocha, em que a população brasileira era de apenas 90 milhões de pessoas. Ou seja, alguma coisa está errada quando a gente discute esses elementos. Ok. Tobias, a Dicanário pergunta o seguinte: no atual estágio do racismo, qual a sua percepção do papel da mídia na construção da identidade negra? Pronto, eu acho que é mais ou menos isso que eu estava falando agora, né? Ela é fundamental. Por quê? Isso a gente tem que pensar um pouco da ontologia da formação do ser humano. Nós somos formados, enquanto seres humanos, a partir da nossa relação com as linguagens. E as linguagens do ponto de vista amplo, que não está restrito somente à fala, ao português, à nossa língua, mas linguagem como um todo, linguagem visual, linguagem audiovisual, linguagem textual. E quando a gente pensa o mundo, a gente pensa o mundo através dessas imagens, dessas linguagens. Então, eu não vou pensar o mundo a partir da perspectiva japonesa do que é, ou do esquimó, do que é a cor branca. Eu vou pensar a partir da minha perspectiva. E qual é a perspectiva que a gente tem aqui? De uma mídia extremamente branca. Então, a mídia extremamente branca significa dizer o quê? Que não existe uma representatividade, existe uma política deliberada de você continuar a estereotipar determinados segmentos da população em detrimento de outros. Por exemplo, mais uma vez, pegando o telejornal da Globo. Quantas pessoas negras você já viu na bancada do telejornal? Do jornalismo, não esportivo, do jornalismo da TV local? Nenhum. Eu moro aqui no Rio Grande do Norte há 20 anos, nunca houve uma única pessoa. Recentemente colocaram alguns repórteres negros, ok. Isso foi um avanço, mas mesmo assim isso é vergonhoso. Quando você assiste telejornais, por exemplo, como Cidade Alerta, ou aqueles que têm um perfil mais policialesco, o que é que a gente visualiza aí do ponto de vista racial? A gente visualiza a repetição de um discurso de que aquela pessoa morreu porque ela já tinha precedentes criminais. Quando você escuta isso em qualquer telejornal, você está ouvindo o seguinte: essa pessoa morreu porque é preta. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vê a Christoffel, que assassinou os pais, você não vai ouvir dizer que ela tinha antecedentes criminais. Quando você vê Guilherme de Pádua, que assassinou brutalmente uma mulher, você não vai ouvir dizer assim, olha, ele tinha antecedentes criminais. Mas quando é uma pessoa preta, você ouve isso no telejornal. E o que isso significa dizer? Significa dizer que o papel da mídia está reforçando subjetivamente e muitas vezes objetivamente que aquela pessoa devia morrer porque ela tem esse passado pregresso, né? E outros não. E a gente repete isso e dá a entender
de uma forma assim, superficial mesmo, de que o correto é que aquelas pessoas devam morrer, né? Numa necropolítica de Estado mesmo, midiática, que faz com que essa máquina moa. E é por isso que o papel da mídia é tão relevante nesse sentido. Que a gente precisa diversificar vozes, diversificar pensamentos, para evitar que determinados reforços estereotipados venham à tona. Hoje bombou a propaganda da Bombril, né? Não sei se você viu. Não Fazendo vi ainda. um novo modelo de palha de aço e o nome era Crespinho. Tá? Isso é um absurdo. Por que a gente visualiza isso? Porque o campo da publicidade, do qual eu trabalho também aqui na universidade, ele é um das cursos mais brancos do Brasil, ao lado de medicina e engenharia. Né? Então, é a repetição de vários estereótipos e vários erros dentro da sociedade. Isso. É claro, o racismo racial, né, ele sobredetermina as relações sociais no país. A estrutura da sociedade é montada por tudo isso aí que você falou, por pessoas se sentirem autorizadas a baterem, policiais, a pessoa é negra, é negro, então vai lá, ele se sente autorizado como se ele pudesse, tivesse alguma autorização invisível, implícita, para agir daquela forma. A gente viu também aquela frase do ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer que o dólar, né, não, que o dólar não é para tem que ficar alto mesmo, que é para empregada doméstica estava indo para Disneylândia, sabe? É uma estrutura, é uma coisa que a gente fica assim, e não, a gente diz, eu não acredito que eu estou escutando isso da boca de um ministro, né? Mas escutou. E isso está presente em todas as situações. Eu vou colocar um exemplo aqui, uma novela. Quem gosta de assistir novela, que assiste aquela novela Totalmente Demais, a Tereza Cristina, ela não importa para ela que uma família tenha dinheiro. Trazendo aqui para essa questão de manter os espaços na sociedade, da distinção social. Para ela não importa que a família tenha dinheiro, pode ser milionária, mas se não nasceu do berço, se não tem se não é elite, se não tem todos aquele comportamento, aquela maneira de agir, que eles entendem que é o correto, vamos dizer assim, então eles não querem aproximação. Então, assim, não é só uma questão do meu ponto de vista, né, financeira, econômica, é uma questão que envolve as relações sociais no sentido de que determinada parcela da sociedade ela é vista pelos outros para ser explorada, para não ter acesso ao conhecimento, não ter acesso à universidade, não ter acesso a viajar, não ter acesso a um aeroporto, como a confusão toda também, quando as pessoas começaram a ter algum acesso nos aeroportos, às universidades. Então, assim, para mim, do meu ponto de vista, é que quando começou a um pouquinho afinar essa linha e começou a ter um pouco de mistura, vamos dizer assim, de negros, e aí não só negros, negras, pobres, começaram a ter alguma ascensão, então isso aí gerou, né, a situação que a gente viu no Brasil. Passei um comentário, Marley, dessa sua perspectiva, a gente pode acrescentar o seguinte: quando a gente pensa racismo, a gente está pensando o seguinte: a gente está pensando um sistema, tá, ideológico, tá, imbuído de uma tecnologia social que busca dar privilégios a um em detrimento a outros. Então ele funciona dentro de um sistema, e assim, quando a gente visualiza sistema, visualiza vários órgãos funcionando ao mesmo tempo, tá?
Então, é o pulmão, o sistema humano. O pulmão, o coração, o pâncreas, né? Então, se a gente visualizar assim, um sistema, ele vai precisar de várias engrenagens, vários órgãos para funcionar. Então, quando a gente pensa o racismo, a gente está visualizando que estes órgãos são as nossas instituições. É o Estado, é o jurídico, é uma universidade, é o midiático. Então, todos eles funcionam de uma maneira que faz com que reforcem esses elementos estereotipados para dar visibilidade e privilégios a um. E eu gosto muito de falar o seguinte, tá? O racismo não é um problema da pessoa negra. Tá? O racismo é um problema do branco. Esse é um problema do branco, da pessoa branca. Tá? Ela que tem que resolver isso. Porque se não fosse a pessoa branca, não existia racismo. Tá? Se a gente tiver na África, numa população extremamente negra, não existe racismo. O nome negro não existiria do ponto de vista pejorativo, como tentaram nos colocar. Então, quando a gente fala isso, a gente está dizendo o seguinte: o racismo é um sistema ideológico que tem várias instituições que funcionam sincronizados entre si para que faça funcionar um determinado tipo de corpo, que é o corpo opressivo e violento de manutenção de privilégios. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte, que você vai poder, branco ou branca, vai poder superexplorar a mão de obra de uma mulher negra para ser a sua doméstica em casa. Vou pagar pouco para ela. E ela vai passar 2h30 no ônibus para vir, 2h30 para voltar, porque eu vou me beneficiar do seu trabalho aqui, da sua mão de obra. É que eu falo da saudade da escravidão da pessoa branca. E tem vários outros elementos também que a pessoa branca coloca a sua mão na cabeça e pense, tá? Não fique também transferindo a responsabilidade para as pessoas pretas. Vai lá, dê um Google para estudar. Não enche o saco do outro, não, né? Vamos pensar também outros elementos que a gente possa romper os tipos de preconceito. Eu faço isso para pensar no meu lado de homem e romper um pouco do machismo que eu tenho. Né? A pessoa branca vai lá, dê seus pulos. Tá? Bom, vamos lá, gente. Eu vou fazer aqui a última pergunta, Tobias, porque estão me dizendo aqui que vai já acabar o tempo. A conversa está tão boa que passa rápido. Né? Então, vou trazer um pouco para hoje, né? Nesse governo que nós estamos. Nos Estados Unidos, no século XIX, existia a Ku Klux Klan, né? Entidade que linchava e assassinava negros e negras. Você não acha, você já falou aí um pouco da questão policial, você não acha que no Brasil hoje existe, hoje não, vem existindo há muito tempo e que hoje parece que também a coisa aflorou mais ainda. Existe uma Ku Klux Klan, vamos dizer assim, eufemizada, naturalizada, como você falou aí, a gente não sente muita comoção com as milhares de vidas negras que são ceifadas no Brasil. E tem alguns casos que a gente vê comoção em outros países, né, por uma vida de alguns, né, se morre um branco, um famoso, é uma comoção grande. Agora, milhares de vidas aqui no Brasil são ceifadas por policiais, alguns policiais, por milicianos. Então, assim, não existe uma espécie de Ku Klux Klan no Brasil, sendo só que naturalizada, disfarçada. E esse governo Bolsonaro, ele não estimula ou ele autoriza esse tipo de ação? Olha, eu não vejo assim como um eufemizado, não, tá? A Ku Klux Klan no Brasil, ela é deliberada, ela é explícita. E ela também não é um privilégio do governo Bolsonaro, tá? O Brasil, a gente não deve falar politicamente que o Brasil não tem políticas duradouras. Nós temos políticas duradouras, né? O racismo está aí para provar isso. O racismo durou no Brasil 388 anos de forma institucional e já estamos com 520 anos de funcionamento da política racista institucional brasileira. Então nós temos, sim, várias Ku Klux Klan.
E ela não está limitada somente para a polícia, porque a polícia está dentro também de um jogo em que utiliza de forma violenta e cruel a mão de obra da pessoa negra. É muito parecido com os Estados Unidos fez na Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos colocou 30% de todos os soldados para lá, negros, mas 30% de uma população que representa apenas 10% da população dos Estados Unidos. Então, o que acontece lá, acontece aqui também. A polícia do Brasil é a que mais morre do mundo. É o quê? A população negra. A gente tem que lembrar disso também. Então, a polícia, além de ser algoz, ela também é vítima. Então, esse sistema todo que nós temos é para a gente entender que, politicamente, o Brasil ele funciona como uma máquina de moer e de matar. Prático isso, é simples, assim, não tem eufemismo, não tem uma outra lógica que a gente vá fazer algum outro tipo de interpretação que não seja realmente uma violência direta. E assim, a questão do governo Bolsonaro, como você colocou aí, ela reforça, tá? Mas essa nossa política violenta, a questão racial, ela não é de hoje, tá? Ela funciona há zilhões de anos mesmo. Não tem uma outra alternativa que a gente não possa visualizar a postura do governo brasileiro durante os seus, vamos colocar, desde a invasão europeia até agora, que não seja matar a população negra. Ok, Tobias. Mais alguma pergunta? Não, Tobias, muito. Eu gostaria, sabe? Mas o tempo está aqui acabando. A gente vai conversar ainda com Luane, né? Estudante, mulher negra, fazer essa discussão com ela também. Muito obrigada, Tobias. Muito obrigada pelas contribuições. Muito bom. Tá ótimo. Eu que agradeço, tá? Boa tarde e obrigado também pela participação do pessoal aí, tá? Tchau, boa tarde. Boa tarde, tchau. Obrigada. Bom, gente, aqui falta pouquinho. Eu não sei sair, não. Como é que a gente vai? E como é que Tobias sai? Como é que sai? Eu também não sei dizer, não. Deixa eu ver aqui. Acho que é só fechar, Sai. né? Fecha seu Instagram aí. Ele não saiu ainda. Estamos aqui tentando, né? Tainara, veja aqui que Bom, gente, nós vamos aqui. Luane não entrou ainda. Olha, nós vamos. Eu acredito que. Fiquem aí, não saiam daí, não. Nós vamos parar essa live, vamos começar outra para que a gente possa conversar com Luane. Certo, gente? Muito boa a discussão com o professor Tobias. O tempo passou muito rápido. E aí a gente vai aqui. Luane, um tempinho aí, e a gente volta já. E começamos aqui de novo, e tá todo mundo entrando aqui. Deixa eu ver quem tá aqui. Luane vai entrar. Opa, vai já. Opa, chegou. Oi, Luane, boa tarde. Olá, boa noite, né? Eita, já ficou de noite. É verdade, Luane. Bom, primeiro me desculpa por ter que começar, né, outra live, não deu tempo aquela primeira, né? A nossa ideia era dar continuidade no embalo, mas o Instagram, né, exige que o tempo estava acabando, mas assim é bom porque a gente fica com mais tempo para você também. Né? Muito obrigada. Não tem problema. Luane Fernandes é estudante, né, da UERN, graduanda em comunicação social, e vai compartilhar conosco, pessoal, as vivências, as percepções de mulher jovem, negra, numa sociedade racista, numa sociedade machista,
como a nossa, né? A nossa conversa com Luane vai ser no sentido de algo mais concreto, mais voltado para a juventude, para a mulher, né? Como ela vivencia, né, essa situação de estar no dia a dia numa sociedade que não rompeu com o pacto social. O pacto social não, o pacto escravocrata. Eu gostaria novamente de reafirmar que a nossa discussão aqui, no sentido do racismo, e entender a base do ódio, que é o tema, esse ódio não é no sentido de que a gente queira reforçar. Pelo contrário, é que a gente quer compreender os conceitos, compreender a base para que a gente possa combater esse ódio, combater o que vem acontecendo, todo esse sistema, toda essa estrutura montada para a exploração, para a exclusão dos negros, das negras, da juventude, que sofre muito com isso. Então, Luane, a sua primeira pergunta é o sentido. Nessa sociedade que a gente entende que não rompeu com o pacto escravocrata e que tem o racismo como fundante das práticas cotidianas, o que significa ser mulher, jovem, negra, em um país racista e machista como o Brasil? Seja bem-vinda e muito obrigada. Tá me ouvindo bem? Eu queria primeiro agradecer, né, pelo convite. É muito importante debater sobre racismo, principalmente, né, com mulheres negras, com jovens negras, estudantes. É importante, né, ouvir também esse outro lado. E ser uma jovem negra, né, no Brasil é sofrer com uma dupla opressão, né? Enquanto as mulheres sofrem com a opressão do machismo e os homens negros com a opressão do racismo, as mulheres negras, elas estão na base da pirâmide social, porque elas sofrem com essas duas opressões que elas estão interligadas, né? Elas se entrecruzam, elas não estão separadas. Então, nós, mulheres negras no Brasil, ocupamos os piores índices sociais e econômicos, assim. Ocupamos as profissões mais mal remuneradas, né? De servidão, como o das empregadas domésticas. Eu estava até lendo um livro da Sueli Carneiro que fala sobre isso, que no Brasil a profissão da empregada é praticamente voltada para as mulheres negras, né? Porque ainda é muito esse resquício da escravidão que as pessoas brancas querem a todo momento ser servidas por pessoas negras, né? E cabe muito esse papel à mulher negra ainda, né? Então, também, o Brasil é um país altamente feminicida, principalmente com as mulheres negras, também compomos os índices mais altos de violência, o encarceramento em massa feminino. As mulheres negras também compõem a maior parte desse encarceramento, né? Também sofremos muito, as que são mães, né? Com toda essa questão da violência, né? Porque a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. E ainda sofremos o risco de sermos mortas também, porque a cada 23 minutos, se morre um jovem negro no Brasil, não são apenas homens que morrem, né? Mulheres estão morrendo também, jovens mulheres estão morrendo, meninas estão morrendo, né? Crianças. E sobre ser jovem, né? Pegando um pouco dessa parte da juventude, eu vejo que, assim, por exemplo, voltando um pouco aqui para a parte local, assim, de Mossoró, por exemplo, a gente vê que os espaços que a juventude negra frequenta na cidade são muito marginalizados, né? E que a prefeitura, assim, a gestão municipal, ela não tem um olhar para essa cultura, né, da juventude negra. Então, muitas vezes, os espaços vão se formando de forma mais espontânea, autônoma. A gente vê a batalha de rap, batalha de passinho e tudo mais. E, geralmente, são espaços que são muito oprimidos, assim, pela polícia na cidade, né? Então, muitas vezes, a juventude negra, incluindo mulheres negras, né, tem esses espaços negados na sociedade, porque muitas vezes a polícia chega lá e manda todo mundo embora, né, porque tudo que é movimento de jovem negro, né, de jovens da periferia, é marginalizado.
Então, é basicamente isso, né? Estar na base da pirâmide social, muitas vezes ter os espaços da cidade negados, e é sofrer com essa dupla opressão, né? Do racismo e do machismo. Muito bem, Luane. Eu vou. Essa próxima pergunta, na live anterior, a gente discutiu com o Tobias Queiroz um pouco do conceito, né? Mais essa coisa conceitual. Então, existe uma naturalização no Brasil de que a pessoa negra e pobre é subgente. A pessoa negra, o que é subgente? É como se fosse menos humano, é como se tivesse ali pronto para servir. Como você colocou bem aí, a maioria, as mulheres negras, elas são empregadas domésticas ou elas estão em serviços, né, de mais baixa remuneração, de mais baixa, vamos dizer assim, reconhecimento social. E tem uma música que dizem o seguinte, uma música de Elza Soares, que eu acho muito forte, é uma frase e quero entender o que é que ela significa para você. A música de Elza Soares diz o seguinte: a carne mais barata do mercado é a carne negra. Então, assim, quando eu escuto, eu acho bem marcante essa música, essa frase, e eu gostaria que você comentasse como você interpreta essa frase. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Então, primeiro eu queria falar um pouco sobre essa questão da servidão, porque eu acho que tem tudo a ver assim, com essa frase, né? Como o Tobias muito bem também falou um pouco sobre isso, né? A gente vê que existem resquícios da escravidão e do colonialismo ainda muito presentes na sociedade, né? E é por isso que a gente vê que as funções de poder que carregam certos estados na sociedade são sempre ocupadas por pessoas brancas, né? Seja na mídia, seja na política, e essas profissões, às vezes, do trabalho informal ou mal remunerado, ou de servidão, são direcionadas às pessoas negras, né? O que nos resta, seja empregada doméstica, porteiro, motorista, né? Que são profissões, assim, de servidão, realmente, porque a elite branca, ela tem essa necessidade ainda de ser servida, né? O exemplo que até Tobias usou também, né, do menino Miguel, exemplifica muito bem isso, né? Porque é que uma mulher branca, né, estando em plena pandemia em casa, obriga uma mulher negra a continuar trabalhando, né? Porque ela precisa ser servida ao ponto de ter alguém para passear com o cachorro dela. Porque é uma escravocrata, né? É um retrato perfeito de uma sinhá. Então, é muito sobre isso, sabe? Quando a Elza fala, né, a carne mais barata do mercado é a carne negra, é muito sobre isso, né? Como as pessoas negras estão sempre nessa posição de servidão, sempre sendo em profissões mal remuneradas, mal pagas, em trabalhos informais, né, muitas vezes, sem ter nem mesmo os direitos trabalhistas, né, que foram conquistados pela classe trabalhadora, às vezes ainda são negados para as pessoas negras. E ainda além disso, saber que o Estado e a sociedade, né, usam os corpos das pessoas negras são diretos alvos, né, assim. O Estado determina quem deve viver e quem deve morrer. Então, é muito sobre isso. As pessoas falam muito que vidas negras importam, mas será que importam mesmo, né? Se uma criança de apenas 5 anos, né, caiu do 9º andar, será que vidas negras realmente importam? Então, assim, não é só o Estado que é culpado nisso, né? A gente vê que o Estado, ele determina quem deve morrer e quem deve viver, mas a sociedade também é conivente, porque a patroa da mãe do Miguel é uma civil, né? É uma pessoa que compõe a sociedade e ela foi extremamente negligente e conivente, né, com tudo isso. Então, o racismo existe e ele é formado por toda essa estrutura da sociedade e do Estado. Então, por isso que a carne mais barata do mercado é a carne negra, né?
Você vê isso muito claro em todos os índices estatísticos, mostram muito bem que a gente vive praticamente em dois Brasis, em um Brasil apartado realmente, né? Porque os índices das pessoas negras são sempre lá embaixo, são os mais mal remunerados, os mais pobres, os que têm menor acesso à educação, os que estão sofrendo com encarceramento em massa e que principalmente estão sofrendo com toda essa violência do Estado, né? Porque o Estado, aqui no Brasil, morrem cerca de 60 mil pessoas por ano, e dessas 60 mil pessoas, 70% são negras. Né? Então, é um índice muito, muito alto. E mostra que não é à toa que a gente está aqui, né, protestando e lutando e dizendo que vidas negras importam. Né? Não é mera coincidência. E quando a gente para pensar que a população negra é a maior parte assim do Brasil, né? Somos mais de 50%, esses dados se tornam ainda mais assustadores, assim, né? Se somos maioria, porque somos minoria nas universidades, nesses cargos que representam poder na sociedade, né? Então, é muito sobre isso. Isso, Luane. E essa questão do Estado, né? O Estado, ele escolhe, o objeto de escolha dele já quem pode morrer e quem pode viver, né? Tá aí um exemplo é o decreto de armas. Armas para matar quem? Né? Quem serão as pessoas mortas? Quem são as pessoas que estão nas prisões, né? Em sua grande maioria. Então, assim, há essa política no sentido de contra, de matar, de assassinar, de diminuir, de estigmatizar também negros e negras, porque é a reprodução da estrutura social, para que aquela madame lá, a mãe de Miguel, continue fazendo o que ela faz, continue desprezando a vida da pessoa, da mulher que trabalha com ela, que levou o filho, para que esse desprezo pela vida é como se essa vida fosse menor. Só que o racismo, racial, ele se mantém e ele reproduz essa estrutura social, que beneficia uns e que explora outros. Então, assim, para que a gente possa, compreendendo isso, e saber qual é o ponto que a gente pode começar a romper, por isso, acho que algo muito importante é a educação. Vamos falar agora sobre educação. Por quê? Porque aos negros e negras foi negado o acesso, né? As dificuldades que tem para chegarem à escola, desde a escola, os dispositivos de aprendizagem, as dificuldades para ter em casa ambiente para estudar, propício, a dificuldade, a falta de condição para chegar à universidade. Então, tudo isso, o acesso ao conhecimento, eu entendo que é o que mantém, pelo menos uma parte, uma das coisas que mantém essa reprodução da sociedade como está. No capitalismo, o capital ele não se interessa, o capital se interessa pelo conhecimento, né? Então, o capitalismo existe duas formas de capital. Existe o capital econômico e existe o capital cultural. O capital cultural é o que a gente chama do conhecimento. Tem acesso ao conhecimento, às universidades, à pós-graduação e tudo mais. O capital econômico é aqueles que têm dinheiro, muito dinheiro, certo? Esse capital cultural, esse conhecimento, é que é algo, é uma propriedade de uma determinada classe, né? Vamos chamar da classe média, e que não quer de forma nenhuma largar esse conhecimento, dar acesso, né, para que que os pobres, que negros, que eles acham que são inferiores, não dão acesso a esse conhecimento porque quer se manter como classe privilegiada. Você percebe o ataque às universidades públicas pelo governo Bolsonaro, e aí
A gente não viu ainda outro governo atacar tanto a universidade pública de forma tão violenta como esse governo Bolsonaro vem atacando. Então, você percebe esses ataques à universidade pública como estratégia de manutenção e reprodução do racismo, uma estratégia. E qual o impacto, aí eu quero falar da política de cotas, na vida de jovens negros e negras? Duas perguntas. A primeira, se você percebe que essas classes que não aceitam perder a sensação de superioridade, de distinção, né, provoca esse ataque na universidade pública como uma estratégia de manutenção e reprodução desse racismo. E segundo, como é que você vê a política, o impacto da política de cotas para os negros e negras? Eu concordo muito com isso que você falou, que realmente essa dificuldade, né, das pessoas negras e pobres acessarem o ensino é sim uma maneira, né, uma forma de manutenção do racismo. Mas além disso, eu acho que é importante a gente também problematizar um pouco esse próprio conhecimento que nos é dado, né? Porque o ensino básico, querendo ou não, assim, a gente não vê muito, por exemplo, do conhecimento dos povos originários, dos indígenas, dos africanos, ou da cultura brasileira em si, a gente não vê muito isso no ensino básico, né? Eu, pelo menos, nunca vi uma intervenção assim sobre negritude nas escolas onde eu estudei, no Dia da Consciência Negra, e, enfim, mesmo a gente sendo uma população de maioria negra, né, a gente não estuda a nossa própria cultura, a nossa própria realidade, né, nas escolas, né, no nosso ensino básico. Então, esse aí já é um exemplo claro, né, da manutenção do racismo também, assim. A gente está sempre estudando sob o ponto de vista dos europeus, dos brancos colonizadores, né? Nunca do ponto de vista dos colonizados. Então, é quase assim como se chama, né? Esse conceito, epistemicídio, que seria meio que esse genocídio de culturas e saberes, né? Que aconteceu muito, assim, com os indígenas, né? Principalmente. E até hoje acontece ainda, né? Inúmeros idiomas e conhecimentos que foram dizimados com o tempo. E até hoje a gente vê, sei lá, os terreiros de matriz africana sendo queimados, e enfim. Então, tem muito isso também, mas eu concordo muito com você, assim, existe esse projeto político muito forte do governo Bolsonaro, né, de dificultar ainda mais o acesso das pessoas negras à universidade, ao ensino superior, e principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né, porque, por exemplo, essa pauta do ADNEM, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Assim, os alunos oriundos de escola pública, por exemplo, não estão tendo aulas, né? Devido ao Covid-19. Então, com que conhecimento essas pessoas vão poder fazer uma prova tão complexa como o Enem, né? E mais ainda, a gente vê que a cada 5 lares no Brasil, um não possui acesso à internet. Então, como é que esses estudantes, né, estão conseguindo aí ter esse conteúdo em dia, né, para fazer essa prova do Enem? Então, mais do que nunca, a gente vê essa tentativa muito forte de tirar o acesso dos filhos da classe trabalhadora, das pessoas pobres, negras e periféricas, do ensino superior. Então, é sim um projeto muito claro assim, do governo Bolsonaro, eu percebo muito isso. E sobre esse impacto, né, da política de cotas, é muito importante a gente ter essa ideia de que cota não é esmola, é reparação, né? Porque a gente sabe que vivemos até hoje em uma falsa abolição, né? Como já foi dito muito aí, também por Tobias, né? Como os negros ainda continuam nesses índices baixíssimos sociais e econômicos e ocupando, né, esses cargos sempre de servidão e sem acesso, né, à educação. Então, as cotas estão aí como uma medida paliativa, temporária, para tentar reparar todos esses danos que a escravidão trouxe, porque nós somos libertos, né, entre aspas, mas o Estado não deu a menor condição de que a gente pudesse viver com dignidade, né? Não deu essa condição para a gente se reinserir na sociedade. Nós somos libertos e aí, até hoje, as pessoas negras, né, estão amontoadas nas favelas, né? Então, é muito sobre isso também, né?
sobre como os quilombos viraram as favelas, como os navios negreiros viraram os camburões, né? Como as senzalas viraram as prisões. Então, é muito sobre isso também. E a política de cota, ela está aí para tentar reparar tudo isso, né? E dar essa oportunidade às pessoas negras. Porque mesmo após mais de um século, né, que acabou a escravidão, a gente ainda vê essa desigualdade racial muito latente, assim, na sociedade. Então, a gente está, sim, vendo uma melhora, né? As pessoas negras estão, sim, entrando nas universidades agora. Ainda não somos, né? Não estamos em igualdade. Eu mesma, por exemplo, na minha sala de aula, sou uma das únicas pessoas negras. E a gente também tem muito esse debate, né, sobre o fraude, né, dessa política de cotas, porque ainda que o Estado, de alguma forma, tente reparar, ainda assim a sociedade, as pessoas brancas, continuam, né, tentando tomar essas vagas que seriam para as pessoas negras e pobres, enfim. Então, tem muito disso também. Então, não é só, né, implementar essa política, mas é também regulamentar ela, né, para que ela possa ser realmente efetiva e impactar de verdade, né, a vida das pessoas negras, dos jovens negros, enfim. Isso, Luane. Olha, essas fraudes aí só demonstram, mais uma vez, que a educação, aquilo que eu penso sempre, a educação é a chave para conseguir mexer um pouco nessa estrutura social, nessa estrutura de privilégios, que esses privilégios, do meu ponto de vista, manter a distância das pessoas, cada um relegado àqueles grupos e não impedindo para que haja uma ascensão social, né, é a educação que é capaz, é a universidade que é a chave para se conseguir, né, mexer nessa estrutura. Eu acho que os governos Lula e Dilma, eles tentaram mexer um pouquinho, só estremeceu quando colocou, né, jovens negras nas universidades, quando deu acesso a um pouquinho só, de nada, sabe, de acesso às pessoas mais pobres, terem uma qualidade de vida maior, poderem viajar, poderem frequentar outros espaços. Quando fez isso, misturou, mexeu um pouquinho nessa estrutura social tão rígida que reproduz privilégios. Então, assim, Luana, eu quero agradecer muito pela sua participação, pela sua colaboração, e dizer assim, gente, que eu acho que o racismo, o preconceito, acaba sendo uma coisa tão internalizada das pessoas que muitas vezes a gente tem coisas que você nem percebe que está fazendo. Tem muita gente que nem percebe que está sendo preconceituosa, que está sendo racista com algumas atitudes. Então, o que a gente pode fazer? Tentar aprender, permanecer vigilante, tentar compreender, ser uma vigia combativa nesse processo. Por isso que nós estamos discutindo aqui hoje, debatendo esse tema, porque é preciso debater para compreender e depois agir e aí combater. Então, assim, eu quero agradecer a Luane, muito obrigada pela sua participação. Quer dizer mais alguma coisa? Sim, não, só para fechar, que eu também concordo muito, né, que a educação é, sim, a principal ferramenta, né, de transformação social que a gente tem. E, além disso, né, eu queria falar aquela velha frase da Angela Davis, que numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Então, né, obrigado a todos que ouviram esse debate, que continue havendo mais debates sobre isso, né, assim, que as pessoas brancas, né, possam estar aprendendo sobre isso também e buscando conhecimentos, né, de forma autônoma também, não só as pessoas negras que têm esse dever de educar, né, as pessoas brancas, né. Vocês também podem fazer isso, tem inúmeros livros didáticos sobre o assunto aí, então vamos estudar, né, que conhecimento é poder e conhecimento é o que vai transformar a sociedade. Então, muito obrigada a todos e obrigada, Marlene. Muito obrigada a você. E, gente, vamos permanecer vigilantes e vamos combater o racismo. Vamos
construir a sociedade mais justa, com igualdade para todos e todas, né? Então, vamos lá, e muito obrigada pela participação de todos e todas que entraram aqui. Boa noite, gente. Tchau.